Determine a somatória das alternativas corretas. Então, uma questão do tipo B. A questão do tipo B tem as alternativas das afirmações lá. Você vai ler as afirmações, vai verificar quais são as corretas e você vai dar como resposta a soma das alternativas corretas. Vamos lá, 01. Os átomos isótopos, o que são isótopos? Mesmo número de prótons, mesmo número de atômicos, pertencem ao mesmo elemento químico? Sim. Lembra que o professor falou? A identidade de um átomo, o DNA do átomo, é o número atômico dele. Quer dizer, é o número de prótons dele. Então, 01 está correto. 02. Átomos de um mesmo elemento químico são isótopos? É exatamente afirmando a mesma coisa que a 01 falou. Então, átomos de um mesmo elemento químico são isótopos. Então, ele só inverteu a afirmação dele. Também está correto. 04. Espécies químicas isoeletrônicas, quer dizer, mesmo número de elétrons. Então, está dizendo que duas espécies têm o mesmo número de elétrons. São isótopos? Olha lá, são isótopos? Cuidado com isso. Veja, eu posso dizer, por exemplo, a gente vai ter um exemplo aqui agora de dois átomos que têm o mesmo número, vamos dar o exemplo do hidrogênio, que eles têm o mesmo número de prótons. Só que existem átomos que têm o mesmo número de prótons, por exemplo, o cloro tem dois tipos de isótopos. Os dois têm o número 17 de prótons, correto? Os dois têm tendência a receber elétrons. Só que os dois têm a mesma tendência. Então veja, mesmo que o átomo, existem átomos que doam ou recebem, a partir do momento que eles têm o mesmo número de prótons, eles vão ter o mesmo número de elétrons. O problema dessa questão aqui é o seguinte, que às vezes um átomo não é isótopos, eles não são isótopos, mas acabam que eles, depois de terem recebido ou terem perdido elétrons, eles viraram isoeletrônicos, ok? Mas isótopos, tá? Então espécies químicas que são isoeletrônicas são isótopos? Opa! Eu posso afirmar o contrário. Eu posso dizer que todo isótopo é isoeletrônico. Olha aqui, ó. Esse aqui é iseletrônico desse, que é iseletrônico desse. Esse é iseletrônico desse, que é iseletrônico desse. Mas eu posso ter um átomo lá que ele tinha 11 de prótons e ele perdeu esse próton. Ele acaba que ele fica isoeletrônico com aquele que já tinha 10 de próton. E no caso 10 de elétron. Aí ele fica isoeletrônico, mas eles não são isótopos. Então a 4 está errado. Tranquilo? 08. H, massa 1. H, massa 2. H, massa 3. É o caso desse exemplo aqui, ó. Massa 1, massa 2 e massa 3. Mas como eu falei que os três são Hs, com certeza os três têm o mesmo número atômico, que no caso do hidrogênio é 1. Então eles são isótopos, ok? Então tá, ele afirma. São elementos químicos diferentes? Não, eles não são elementos químicos diferentes. Eles são o elemento químico hidrogênio. Eles levam outro nome, tá? Mas eles são elementos químicos iguais, tá bom? Aqui está errado porque falou que é diferente, né? 16. As propriedades químicas dos átomos isótopos de hidrogênio são iguais? As propriedades químicas, o que são propriedades químicas? Densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, são iguais? São! Lembra, quem é o DNA de um átomo? É o número atômico. Então, como eles têm o mesmo número atômico, eles são o mesmo elemento químico, ok? As propriedades químicas deles são iguais. A única coisa que difere eles é que eles têm massa diferente e eles têm porcentagem diferente na natureza, ok? Mas eles vão ser representados pelo mesmo elemento químico que é o hidrogênio, ok? Então, no caso aqui, a gente vai somar, então, 16 mais 2, 18, com 1, 19. Então, a resposta é 19. Beleza? Valeu.